Olá, nós vamos dar continuidade à segunda parte da aula de cuidado farmacêutico para os portadores de HIV e vamos falar da entrevista farmacêutica. É importante, você coletar dados de filiação, os dados sociodemográficos desse paciente e também verificar qual o interesse que ele tem em saber mais a respeito dos seus medicamentos. Se ele estiver iniciando o tratamento antirretroviral, provavelmente ele não tem nenhuma informação a respeito dos medicamentos. Então, esse é o momento no qual você vai orientá-lo em relação à forma correta de se usar os antirretrovirais. E aí você pode coletar dados dos medicamentos, como por exemplo, a posologia prescrita, a posologia como ele usa, tá? Então a posologia real, dessa forma eu consigo avaliar a adesão, verificar como ele usa, com água, com outro líquido, antes da refeição, depois da refeição. Também, se ele conhece o medicamento que ele vai utilizar, tá? Se ele conhece para que ele está usando o medicamento, quais os principais efeitos adversos e outros dados também relevantes para avaliar o uso desses medicamentos. Bom, também devemos avaliar a situação fisiológica do indivíduo. Ele está bem, ele apresenta febre, ele apresenta uma tosse, ele apresenta um valor de pressão arterial alterado. Como ele está? Também verificar se ele apresenta problemas agudos ou crônicos atuais. Muitas vezes o portador de HIV, ele é hipertenso, ele tem diabetes mellitus, ele tem outras doenças que também merecem atenção. Verificar quais os sintomas atuais que ele apresenta, os dados de laboratório clínico. Então, se você tiver a dosagem do CD4, a determinação da carga viral, isso é muito importante, tá? Verificar qual o estilo de vida dele, se ele ingere bebida alcoólica, se ele fuma, se ele usa alguma droga ilícita. Nós vimos, na primeira parte, no primeiro vídeo, as interações. Nós vimos que as drogas ilícitas podem, dependendo do tipo de droga, pode interagir com o antirretroviral. E também é o momento de aplicar um questionário de adesão, tá? Embora os questionários de adesão possuam algumas falhas, todo método que avalia adesão, todo método indireto tem as suas falhas. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito da adesão e vocês vão ver que se o método é indireto, ele pode apresentar uma ou outra falha. Por isso, é interessante você utilizar mais de um método para avaliar a adesão. E quais informações nós vamos transmitir ao paciente? Qual o benefício esperado com o tratamento, certo? Então, explicar a ele, que a diminuição da carga viral, de preferência uma carga viral indetectável, que isso vai trazer melhor qualidade de vida para ele, isso vai diminuir a morbidade e mortalidade, o risco de morbidade e mortalidade. Então, explicar a ele qual o benefício do tratamento. O início do efeito dos medicamentos,
a via de administração, a dose e o planejamento terapêutico, quais os efeitos adversos e como manejar esses efeitos, tá? Recomendações, se ele esquecer de utilizar uma dose, e recomendações de armazenamento. Bom, em relação à adesão, nós consideramos um mau cumprimento quando há uma omissão de doses, quando há uma redução da dose prescrita, ou quando o indivíduo não respeita a frequência de administração, ou ele não respeita a relação com as refeições. Por exemplo, nós vimos também no primeiro vídeo que alguns antirretrovirais têm a sua absorção prejudicada quando utilizados próximo às refeições. Então, se o paciente ele sabe disso e intencionalmente ele usa o medicamento próximo à refeição, isso nós consideramos uma má adesão, um mau cumprimento. Bom, e qual a importância da adesão? Uma boa adesão leva à diminuição da carga viral, leva à diminuição da ocorrência de resistência, tá? Porque se houver resistência, haverá a necessidade de fazer uma genotipagem para verificar se realmente o vírus adquiriu resistência aos antirretrovirais que o indivíduo usa e, após então a genotipagem, haverá necessidade de substituir os antirretrovirais desse indivíduo por antirretrovirais que ainda demonstram, né, eficácia, cujo vírus ainda é sensível. Então, deve-se evitar essa troca, essa substituição. E como que nós evitamos isso? Evitando a resistência, tendo uma boa adesão ao tratamento. Também diminuir a morbidade e a mortalidade e melhorar a relação custo-benefício do tratamento. Aqui nessa figura, nós vemos alguns fatores que influenciam na replicação viral. Nós temos fatores biológicos, mas quando falamos de adesão, uma má adesão, ela normalmente leva a uma replicação viral. E o que vai influenciar na adesão? Por exemplo, o regime antirretroviral. Esse regime é complexo, ele exige uma mudança comportamental do indivíduo, né? Porque mudar comportamento não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Tem muito efeito secundário, tem muito efeito adverso. Então, o regime antirretroviral é um dos fatores que pode influenciar na adesão, tá? Também o estado de saúde e a percepção da doença. Por exemplo, se o indivíduo ele se sente bem, ele não tem sintomas, né? Ele está assintomático, ele pode achar que não é necessário utilizar o medicamento. Ah, mas eu estou bem, eu estou ótimo, né? Eu não preciso usar. Não preciso usar todos os dias. Eu posso fazer uma pausa no medicamento. Então, depende da percepção e também do estado de saúde dele. É comum, por exemplo, quando o paciente recebe o exame da determinação da carga viral e ele percebe que a carga viral está indetectável, ele pensar que ele está curado. Então, muitas vezes ele interrompe o tratamento porque ele acha que ele está ótimo, né? Ele está curado.
Não tem vírus na corrente sanguínea. Então, ele interrompe por conta própria. E não é assim, né? Nós temos que informá-lo que ele só está com a carga viral indetectável porque ele está utilizando o medicamento de forma correta. E que se ele parar de utilizar, vai ocorrer o quê? A replicação viral. Esse estado de saúde e percepção da doença influencia as características psicossociais e vice-versa. Então, características cognitivas, né? Características emocionais, as expectativas que ele tem em relação ao tratamento, em relação à doença, tá? O apoio social que ele recebe ou não, tudo isso vai influenciar na adesão. Também as características sociodemográficas e a interação com o profissional de saúde, tá? Essa interação. Por quê? Se ele tem uma boa relação, provavelmente ele vai ter uma boa adesão também. Mas se ele não tem uma boa relação com o profissional de saúde, isso já é um fator que impacta na adesão, né? De repente ele não confia na informação que ele recebeu, ele não confia na forma como foi conduzido o processo, a consulta, e isso vai influenciar na adesão ao tratamento. Bom, quais são as medidas de adesão ou os métodos para avaliar a adesão? Eu tenho métodos diretos e indiretos. Quando nós falamos de método direto, o melhor método seria o quê? A determinação de concentração plasmática do fármaco. Então, determinar a concentração plasmática do antirretroviral X. Esse é o melhor método. Porém, é um método invasivo, é um método caro, tá? Paralelamente a isso, nós temos marcadores biológicos. Só que esses marcadores, eles são o quê? Inespecíficos. Então, por exemplo, o Indinavir, ele pode aumentar a dosagem, a concentração de bilirrubinas. Porém, um aumento das bilirrubinas não necessariamente significa que o indivíduo está usando o Indinavir. Ele pode ter um aumento de bilirrubinas devido a uma série de outras condições, tá? A mesma coisa de danosina, ela costuma alterar o nível de ácido úrico, mas um ácido úrico alterado não é garantia de que o indivíduo está usando a didanosina. Ele pode estar apresentando um ácido úrico elevado devido a outros fatores, devido a outras condições, ok? Bom, e como métodos indiretos, nós temos a contagem de formas sólidas remanescentes, a contagem de comprimidos que sobraram. Como que a gente faz esse cálculo? É o número de formas sólidas dispensadas menos o número de formas sólidas devolvidas vezes 100 dividido pelo número de formas sólidas prescritas, tá? O resultado ele já sai em porcentagem e nós consideramos uma boa adesão, um bom cumprimento, quando esse valor está acima de 80%. Então, de 80% a 100%, nós podemos considerar que há uma boa adesão, tá? Qual que é o problema desse método? É que, depois de um tempo,
né, no segundo, terceiro mês, o paciente percebe o que você está fazendo e aí, se ele quiser se enganar, né, não é te enganar, porque ele está se enganando, ele vai pegar as formas sólidas que sobraram e ele vai jogar no lixo. Então, ele vai levar para você o frasco vazio e você vai achar que ele utilizou tudo corretamente. Então, há falha? Sim, há falha no método, mas depende do quê? Depende de uma boa relação com o paciente, né? Se você desenvolve uma boa relação com ele, uma relação de confiança, uma relação em que ele pode, né, expressar as dúvidas dele, que ele tem liberdade, ele não vai mentir, ele vai realmente fazer o que é o certo. Então, se sobrou, ele vai levar a quantidade que sobrou para você contar, para você conferir, tá? O registro de dispensação. Nós calculamos da seguinte forma, né? É o número de formas sólidas dispensadas dividido pelas formas sólidas por administração, vezes o número de administrações por dia, dividido pelo número de dias entre duas dispensações. Como o farmacêutico ele tem anotado, né, a data das dispensações, ele pode fazer esse cálculo, tá? Ele tem a data, ele tem os dados, né, da prescrição, então ele consegue fazer esse cálculo. Por exemplo, nós temos aqui, olha, um paciente usa o Indinavir, né, que vem com 180 cápsulas no frasco. A dose prescrita é de 800 miligramas de 8 em 8 horas, tá? 2 cápsulas de 400 miligramas. Ele obtém medicamento para 30 dias. Entretanto, ele volta, tá, com 40 dias para retirar o outro frasco. Bom, então, aqui nós vamos colocar, né, número de formas sólidas dispensadas, 180. Foi um frasco com 180, certo? Formas sólidas por administração. Ele toma 2 cápsulas, correto? Cada vez que ele utiliza, vezes o número de administrações por dia, que é de 8 em 8 horas, então 3 administrações, certo? Dividido por 40. Feito isso, feito o cálculo aqui, nós vamos obter o valor de 0,75 ou 75%, o que indica uma má adesão, certo? Porque o valor ele tem que dar acima de 80%. Bom, a determinação da carga viral e do CD4 também são formas indiretas de avaliar a adesão, tá? Uma carga viral maior que meio log ou 3 vezes o valor inicial indica falha terapêutica. Ou uma redução significativa da contagem de linfócitos CD4 maior que 25% no valor absoluto ou no valor percentual também indica falha terapêutica, tá? Então, tanto a carga viral quanto uma redução no CD4 vão indicar falha terapêutica e, portanto, uma má adesão ao tratamento. Bom, aqui nós temos o resultado de um paciente, né, com 32 anos, portador de HIV há 5 anos, em tratamento com zidovudina mais lamivudina, um comprimido de 12 em 12 horas,
e Indinavir 2 comprimidos a cada 8 horas. E ele apresenta o seguinte resultado de exame, tá? CD4, 12%. Relação CD4, CD8, 0,2 e 3.700 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Bom, qual é o valor de referência do CD4? O CD4, né, é de 27 a 57%, tá? A relação CD4-CD8 de 1,17 a 6,22 e o hemograma é de 4.000 a 10.000. Então, a gente observa aqui, né, que ele tem um CD4 bem baixo, correto? Uma relação CD4-CD8 também bem baixa e uma certa diminuição também da taxa de leucócitos. Isso aqui pode sugerir uma má adesão. Agora, nós não temos aqui, né, a carga viral, que seria também muito útil para fazer essa avaliação, tá? Então, nós vamos ter que, depois nós temos aqui que conversar com o paciente, tentar verificar com ele qual o problema que está acontecendo, por que ele não está tendo uma boa adesão, porque os exames dele não estão bons. Bom, fazer uma avaliação clínica, né? Conhecer sobre o medicamento e a patologia e a aplicação de questionários. Isso aqui é muito útil, né, no processo de avaliação da adesão. Você tem que conhecer a condição clínica, fazer uma avaliação clínica do paciente, conhecer o medicamento que ele está usando, certo? E a aplicação de questionários validados, né? Existem vários questionários validados para o portador de HIV, auxiliam na avaliação da adesão. Ok? Bom, os métodos, né? Aqui tem também um resumo dos métodos para acompanhamento da adesão, né? Nós já falamos dos questionários, eles têm a vantagem, né? Fácil acesso, baixo custo, tá? Mas tem um risco de inadequação metodológica, tem o viés do entrevistador, certo? Nós temos também o método de autorrelato, nós temos a estimativa do profissional de saúde, o registro da farmácia, que nós já falamos aqui, né? Inclusive como calcular, o teste de identificação de pílulas pelo usuário, que é aquela contagem, né, das pílulas, dos comprimidos remanescentes. E uma série de outros métodos, né? Bom, aqui é uma tabela que a gente pode fornecer para o paciente e pedir para ele preencher, né? Quais as vantagens dele aderir ao antirretroviral, na opinião dele, e quais as desvantagens. E a mesma coisa, né? Quais as vantagens de não aderir e quais as desvantagens. Isso para a gente entender um pouco da percepção do indivíduo e poder trabalhar, então, a questão da adesão com ele. Aqui tem um formulário de registro e automonitoramento, tá? Então, ele vai marcar S se ele tomou e N se ele não tomou,
tá? Então, um controle para ele fazer, né, nos dias da semana, em diferentes horários. Muitas vezes, né, ele utiliza 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e aí ele vai fazer o controle aqui. E ele vai, né, se ele não tomou, ele tem que explicar o porquê. Se ele esqueceu, se ele não tomou porque ele não quis tomar, se ele não tomou porque tinha um amigo perto, porque ele estava na rua. Então, ele vai ter que colocar aqui o motivo pelo qual ele não tomou o medicamento dele, tá? Naquele dia, naquele horário. Esse aqui é uma tabelinha que a gente pode fazer para orientar, né, quanto aos horários, os horários de administração. Então, para facilitar o entendimento do paciente. Mas é o seguinte, nenhuma tabela substitui uma boa orientação verbal, tá? Eu costumo dizer o seguinte, a gente coloca aqui, né, um solzinho, aí aqui à tarde, né, o sol sendo encoberto aqui, e a lua, né, para exemplificar a noite. Aí veja bem, se você não explicar muito bem explicado para o indivíduo como é para ele tomar, tá? Então, por exemplo, a dose da manhã. A dose da manhã, se você não explicar muito bem para ele, o dia que estiver nublado ele não toma. Porque o desenho indica para ele tomar com sol. Então, o dia que estiver nublado, estiver chovendo, ele não vai tomar, tá? Aqui, exemplificando a tarde, né? Esse desenho ele não está muito bem ilustrativo. Por quê? Porque aqui já dá a impressão que é para ele tomar bem no final da tarde, né? Quando o sol estiver sendo encoberto. E aí essa dose ela pode ficar muito próxima da dose da noite, né? Então, manhã, tarde, noite, tudo bem, mas as figuras que eu vou escolher para ilustrar essa tabela, eu tenho que pensar qual a figura que eu vou escolher, né? Essa figura aqui ela não está muito adequada, porque ele vai tomar, né, de acordo com a figura aqui, ele vai tomar lá pelas 6 da tarde, 7, né? Se estiver no horário de verão, aí ele vai tomar mais tarde e vai ficar muito perto da dose da noite. Bom, e agora a gente vai falar do manejo dos efeitos adversos do TARV, né, do tratamento antirretroviral. Então, veja bem, esses medicamentos, embora tragam benefícios comprovados para a saúde do indivíduo portador de HIV, são medicamentos que vão trazer também problemas a longo prazo. Mas é a questão do risco-benefício, é a questão de avaliar risco-benefício. Então, veja bem, uma alteração que pode ocorrer é a alteração metabólica. O indivíduo que usa, né, os antirretrovirais, ele pode apresentar dislipidemia. Então, é importante que ao longo do acompanhamento farmacoterapêutico, você faça o perfil lipídico desse paciente. O farmacêutico ele pode solicitar exames laboratoriais, então ele pode solicitar a determinação de triglicerídeos, colesterol total e frações. É importante isso, tá? Descartar também a possibilidade de uma dislipidemia secundária, ou seja, que não esteja relacionado
ao uso dos medicamentos. Bom, e lembrar que alguns outros fármacos também podem causar dislipidemia, como, por exemplo, o uso de corticoides, anabolizantes, progestágenos. Então, verificar, o paciente usa algum corticoide cronicamente, ele usa, um progestágeno. Então, é importante isso, fazer essa avaliação. Bom, o tratamento, se realmente o indivíduo ele apresenta uma alteração metabólica e essa alteração metabólica ela tem a ver com o uso do antirretroviral, o que deve ser feito? Deve-se iniciar o tratamento para dislipidemia com uma mudança no estilo de vida ou medicamentos, tá? E os medicamentos são as estatinas e os fibratos. Lembrando que as estatinas atuam principalmente sobre o colesterol, mas atuam também sobre os triglicerídeos. Agora, os fibratos atuam nos triglicerídeos e aumentam um pouco o nível do HDL. Os fibratos, eles são usados quando você tem níveis de triglicerídeos elevados, tá? Aí você vai optar pelo fibrato, quando o nível do triglicerídeo está muito elevado. Então, se um triglicerídeo, ele está maior que 500 miligramas por decilitro, deve-se inserir um fibrato. Uma estatina, ela não vai dar conta de reduzir esse triglicerídeo, tá? No caso do colesterol, nós devemos considerar o risco cardiovascular e os níveis de LDL e colesterol. Então, o ideal é que você calcule o score de Framingham para esse paciente e verifique qual o risco cardiovascular que ele apresenta, certo? O score de Framingham, ele leva em consideração a idade, colesterol total, a pressão arterial do indivíduo, se o indivíduo fuma ou não, se o indivíduo é portador de diabetes ou não, tá? Então, ele leva em consideração vários fatores. E aí, dependendo do nível de risco, eu tenho uma meta para o LDL colesterol. Vamos imaginar que o meu paciente ele tem um risco intermediário. Se ele tem um risco cardiovascular intermediário, a meta para o LDL colesterol é menor que 100. Se ele tem um risco cardiovascular elevado, tá? Pelo score de Framingham, ele tem a meta do LDL colesterol de um valor igual ou menor que 70. Ok? Bom, os inibidores de protease, eles têm uma probabilidade maior de causar essas alterações. E aí, a possibilidade de substituir pela nevirapina ou pelo abacavir, que tem uma menor influência, tá? Mas a substituição, muitas vezes ela não ocorre. Por quê? Porque não é bom ficar substituindo o antirretroviral, A substituição, ela é feita mesmo só em caso de uma resistência viral ou em caso de um efeito indesejado, um efeito colateral grave, que coloque em risco a vida do indivíduo. Em relação à glicemia, os antirretrovirais eles podem contribuir para uma resistência à insulina e para o aparecimento do diabetes mellitus do tipo 2.
Também é importante, né? Aqui novamente frisando que eu estou com o paciente, eu tenho todos os dados dele, eu preciso fazer o cálculo do risco cardiovascular, certo? Porque, inclusive, se ele possuir o diabetes, o risco aumenta, né? Portadores de diabetes têm um risco maior. E caso a glicemia esteja alterada, deve-se inserir o tratamento medicamentoso, assim como uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física. Bom, uma outra alteração que costuma ocorrer é a alteração na distribuição da gordura corporal, chamado de lipodistrofia. Isso vai impactar muito na adesão e na sexualidade. O indivíduo ele se sente desconfortável, né, com a sua aparência física, é bastante complicado. Então, o manejo disso é através de atividade física aeróbica e com carga, a musculação, apoio psicológico e, em alguns casos, pode-se pensar num tratamento cirúrgico, tá? Aqui na figura A, né, nós vemos uma lipoatrofia facial, tanto na figura A quanto B e C, tá? Nós conseguimos observar isso, né? Uma lipoatrofia. Você vê que aqui, né, falta gordura, falta preenchimento nessa região dos pacientes. Aqui no D, a gente tem o quê? Uma lipoacumulação gibocervical, certo? Então, olha, a gordura, ela está acumulada nessa região aqui, certo? Fica parecendo até uma corcunda, né? Uma corcova, porque a gordura ela tem uma distribuição irregular, tá? Na lipodistrofia, o que acontece é isso. A gordura corporal ela vai se distribuir de uma forma irregular. Aqui na letra E, você observa uma perda de tecido subcutâneo, tá? Então, olha para você ver, né? A perda de gordura, né? De tecido subcutâneo. Em F, perda de tecido subcutâneo com arcabouço vascular, né? Em membros inferiores. Então, olha para você ver, né? A perna fina, os vasos sanguíneos em evidência, né? Bastante evidentes, ok? Então, normalmente, o padrão da lipodistrofia é o seguinte, normalmente, né? Não existe regra. O indivíduo, braços finos, pernas finas, com esse arcabouço vascular e acúmulo da gordura corporal, principalmente na região do abdômen, tá? Também podendo acumular aqui nessa região gibocervical. Então, isso causa, né, um impacto para o indivíduo. Na sua aparência, ele se sente mal com a sua aparência, causa impacto na sexualidade. Então, por isso é necessário o tratamento. A toxicidade a nível cutâneo. Muitos antirretrovirais causam um ressecamento muito grande da pele, tá? Como, por exemplo, o AZT. Também a didanosina e a lamivudina. Então, qual é o manejo? Hidratação, com qualquer agente hidratante.
hidratar muito a pele. Além disso, né, hidratação via oral também, ingestão de muito líquido, tá? Mas principalmente hidratar muito a pele. Também podem aparecer úlceras na mucosa oral, né, com azalcitabina, hiperpigmentação com azidovudina, foliculite, ressecamento, descamação, prurido, com o neofinavir, o indinavir, o ritonavir, e a alopécia, né, com o indinavir e o ritonavir. Um efeito adverso bem grave, né, muito grave, é a pancreatite, tá? A pancreatite pode levar o indivíduo a óbito. Normalmente ela ocorre mais com a didanosina e a estavudina. Geralmente é assintomática, né? Mas quando apresenta sintomas é uma dor abdominal e diarreia. Então é importante ficar atento, monitorar, acompanhar o indivíduo, porque se ele tiver alguma suspeita de pancreatite, ele precisa ser encaminhado com emergência até o hospital para fazer o tratamento. E, obviamente, vai ser retirado o medicamento causador dessa pancreatite, tá? O medicamento suspeito, né, de causar a pancreatite. A toxicidade gastrointestinal. Os inibidores de protease, eles podem causar náusea, vômito, dor abdominal. Então, como que a gente vai fazer o manejo desses efeitos? Pode ser um manejo medicamentoso ou com medidas higiênico-dietéticas, tá? Em relação ao manejo medicamentoso, você pode contactar o prescritor e pedir para ele colocar um antiemético, por exemplo, tá? Esse antiemético, ele vai auxiliar. Se o paciente ele apresenta, né, dor abdominal, se essa dor é no epigástrio, você pode também sugerir ao médico inserir um protetor do estômago, como por exemplo um omeprazol, um pantoprazol. Então, fazer o manejo desses efeitos. E medidas higiênico-dietéticas. Então, por exemplo, para náuseas ou vômitos, você pode, né, ao acordar, ingerir biscoitos secos sem líquidos. Fazer pequenas refeições várias vezes ao dia, né, com alimentos mais leves, com alimentos mais saudáveis. Também, alimentos frios ou em temperatura ambiente. Isso diminui a náusea, diminui o vômito. Se estiver com vômito, fazer a reposição de eletrólitos com soro caseiro. Evitar, né, deitar após as refeições para evitar o refluxo. Evitar determinados alimentos muito pesados, gordurosos, frituras, alimentos que podem, né, agravar esse quadro. E evitar comer grandes quantidades e ingerir líquidos durante as refeições. O líquido, durante a refeição, ele dilui o suco gástrico e ele dificulta o processo de digestão, tá? Então, não é adequado, né, você ingerir líquido com as refeições. Numa dificuldade de digestão, tá? Evitar carnes vermelhas, usar chás digestivos após a refeição. Lembrando que é necessário verificar se esse chá ele não interage com o antirretroviral, tá? Lembra que alguns fitoterápicos, né, podem interagir. Então, a gente tem que verificar primeiro qual é o chá, qual é a planta
e se ela pode ser usada ou não. Comer pouco, várias vezes, e evitar alimentos gordurosos, pesados, né? Evitar o uso de bebidas com as refeições. Para a pirose, que é a sensação de queimação, né, estomacal, a ingestão de pequenos goles de água gelada ajuda. Evitar condimentos e alimentos gordurosos. Então, alimentos muito condimentados, tá? Com muito tempero, com muita pimenta. Tudo isso vai agravar a situação. E evitar dormir após as refeições. Isso vai diminuir a queimação, vai diminuir essa sensação de pirose. A diarreia, né? Ingerir alimentos ricos em potássio. Quais são eles? Banana, laranja, batatas cozidas, tá? Ingerir muito líquido e soro caseiro, se necessário. E evitar alimentos crus, fibras, doces, leite, né? O doce e o leite fermentam, vão piorar a diarreia. Então, alimentação saudável, equilibrada, para diminuir essa diarreia. Dando preferência, inclusive, para alimentos que são mais constipantes, tá? Bom, e quando falamos aí da toxicidade neuropsíquica, o efavirenz é o principal agente que causa essa toxicidade. Ele pode causar vertigem, ansiedade, pesadelos, agravamento de problemas psíquicos, alterações motoras. Então, o efavirenz, ele pode causar essas alterações. Então, é importante avaliar, né, se o paciente ele já não tem algum transtorno mental. Porque se ele tem e ele usa o efavirenz, pode até agravar esse transtorno. Caso seja muito necessário manter o efavirenz, deve-se usar benzodiazepínicos e neurolépticos para o tratamento. Mas em caso de não poder substituir o efavirenz de forma alguma. A neuropatia periférica, ela ocorre de 12 a 45% dos pacientes e ocorre principalmente com a azalcitabina, a didanosina e a estavudina. Está relacionada a fatores de risco, tá? Como o alcoolismo, diabetes, desnutrição ou neuropatia prévia. Então, veja bem, eu tenho que avaliar se essa neuropatia periférica ela já não era algo que o paciente já possuía. E aí a didanosina, a estavudina agravaram. Isso é importante avaliar também, tá? Porque às vezes ele já tem a neuropatia periférica. Ele é portador de diabetes, ele faz uso abusivo do álcool, então tem que avaliar isso também. O tratamento é com emprego de fármacos para a dor neuropática, tá? Principalmente os anticonvulsivantes, gabapentina, né, lamotrigina, carbamazepina, mas pode usar também a amitriptilina, né, que é um antidepressivo tricíclico e que que é utilizado para o tratamento da dor neuropática. A miopatia, ela acontece principalmente com a zidovudina, né? A miopatia. Ela é pouco frequente, mas pode causar mialgia, né? A dor muscular, uma debilidade muscular proximal e aumento de enzimas musculares.
tá? O tratamento normalmente se faz com corticoides e suspensão do AZT. A toxicidade renal, ela é muito comum com indinavir, tá? Que pode causar uma nefrite intersticial por deposição de cristais do fármaco. Pode causar também uma dor cólico-lombar, hematúria e febre. Então, a dor, né, é de uma cólica renal. Ele vai apresentar sangue na urina e ele pode apresentar febre também. E claro que esse quadro ele pode ser confundido com uma infecção urinária, tá? Mas por isso tem que se avaliar, porque pode ser devido ao uso do indinavir. Nesse caso, né, o tratamento ele é feito com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e com a ingestão de muito líquido para diluir a urina e para que esses cristais possam ser eliminados através da urina. E a toxicidade hematológica, ela ocorre principalmente também com azidovudina, né, com AZT. Ele causa uma anemia, porque ele é mielotóxico. E, normalmente, o paciente que usa azidovudina, né, ele já pode ter uma anemia. Agora, esse quadro ele pode ser agravado quando, por exemplo, se insere o Bactrim, que é o sulfametoxazol mais trimetoprima, como tratamento profilático de infecções oportunistas. E aí o quadro de anemia ele vai se agravar. Então aqui eu tenho um caso, né, um homem em terapia com zidovudina mais lamivudina e indinavir. Utiliza também como terapia profilática o Bactrim F, um comprimido de 12 em 12 horas em dias alternados. Apresenta o seguinte eritrograma: eritrócitos 3,85, valor de referência de 4,5 a 6, hemoglobina 13,7%, valor de referência de 14 a 18, hematócrito 38, valor de referência de 41 a 50. Né? Então, a gente observa aqui que ele já tem uma leve anemia. E provavelmente o que está acontecendo, além da toxicidade da azidovudina, né? Porque a azidovudina, ela sozinha já tem uma toxicidade, o que acontece é que o sulfametoxazol mais a trimetoprima, né? O que eles fazem? Eles vão atuar no PABA da bactéria. Acontece que a sulfonamida, o sulfametoxazol, ele inibe a dihidropteroato sintetase e impede a transformação de PABA em folato. Esse processo aqui, ele vai acontecer somente na bactéria, porque nós não temos PABA, tá? Agora, a trimetoprima, que está associada ao sulfametoxazol, ela inibe a dihidrofolato redutase, que inibe a conversão do folato em tetrahidrofolato. Isso aqui na bactéria não tem problema algum, é o efeito que nós desejamos, porque aí vai impedir a formação de DNA, tá? Da bactéria, e vai ter a ação esperada, né, do antibiótico. Agora, o problema é que a trimetoprima, ela também atua no folato do meu organismo. O meu folato.
e ela inibe a conversão do folato em tetrahidrofolato. Com isso, diminui o quê? Diminui a produção de DNA para a formação de células sanguíneas. Por isso que, voltando, por isso que a azidovodina já tem uma ação, já pode causar uma anemia, porque ela é mielotóxica, ela causa toxicidade na medula óssea, e ainda associado ao Bactrim, associado a sulfametoxazol mais trimetoprima. A trimetoprima é a vilã da história, né? Ela vai também interferir, também contribuir para essa anemia. Como que a gente pode minimizar isso? O paciente vai receber folato, ácido fólico. Ele vai receber uma suplementação de ácido fólico, tá? Para amenizar essa toxicidade, esse efeito. Aqui nessa tabela nós temos, tá, os exames laboratoriais para monitorar a eficácia e a toxicidade do STARV e a periodicidade, tá? Então, olha, né, o hemograma deve ser feito nos primeiros 30 dias e deve repetir a cada 3 ou 4 meses. A contagem de CD4, né, deve repetir a cada 3 ou 4 meses. Se eu não me engano, no SUS é feito a cada 6 meses. A carga viral, né, a mesma coisa aqui do CD4. TGO e TGP, né, na verdade, agora é denominado AST e ALT, as enzimas hepáticas, repetir em intervalos de 3 a 4 meses, ok? Então, nós temos aqui os exames que necessitam ser realizados para fazer um monitoramento desse paciente que está em acompanhamento farmacoterapêutico. Aqui uma das referências, né, que eu utilizei, o site do Ministério da Saúde, né, o aids.gov.br. Desculpa. Esse site, ele tem diversos protocolos, ele é um site excelente, super atualizado. Então, se você quer saber mais a respeito, né, você pode entrar nesse site que você vai conseguir informações muito interessantes a respeito do tratamento para portadores de HIV ou pessoas vivendo com AIDS. Ok? Muito obrigada e até a próxima aula.